Então, só para reforçar então, que o Calazans iniciou também, a gente tem 5 temas dentro desse nosso TED. Hoje a gente está finalizando o primeiro tema, que é destinado à caracterização de ligantes agregados, onde a gente está trabalhando os conceitos básicos que são fundamentais para depois desenvolver os demais temas. O segundo tema é relativo à reologia aplicada a ligantes asfálticos, então, para onde a evolução da caracterização dos ligantes está caminhando, né? Na sequência, então, vem os 2 temas que são efetivamente ligados e detalhando a metodologia francesa, o tema 3, na questão da formulação das misturas asfálticas, e o tema 4, destinado ao dimensionamento do pavimento, e, por fim, um tema 5, onde se avalia o comportamento mecânico do pavimento sob solicitação de carga dinâmica. Então, são esses os 5 temas que a gente vai estar trabalhando nos cursos de formação vinculados a este TED. Então, nesse primeiro tema, semana passada a gente trabalhou a caracterização dos agregados, né? E hoje, então, a gente vai trabalhar a caracterização básica dos ligantes. Então, trabalhando os tipos, a estrutura e o comportamento dos ligantes, os ensaios de caracterização que são utilizados para fins de especificação, a contribuição, né, do ligante esperada no comportamento da fadiga e deformação permanente dos ligantes asfálticos, dos concretos asfálticos, desculpa, e também lá no finzinho a gente vai falar um pouco dos principais grupos poliméricos que atualmente são utilizados na modificação dos ligantes asfálticos. Então, só lembrando, né, para fins de pavimentação, a gente tem o cimento asfáltico de petróleo, os asfaltos modificados, os asfaltos soprados, esses 3 a gente vai trabalhar em misturas, em processos a quente, e as emulsões asfálticas de petróleo e os asfaltos diluídos de petróleo nos trabalhos a temperatura ambiente ou ditos a frio. Hoje a gente vai focar no estudo do cimento asfáltico de petróleo, os convencionais e dos ligantes modificados. Em relação ao que é o asfalto, então o asfalto, ou o ligante asfáltico, ele é resultante do beneficiamento do petróleo, certo? E o beneficiamento do petróleo, ele pode acontecer em 1, 2 ou 3 etapas, certo? A primeira etapa, o primeiro estágio, é uma destilação atmosférica. Nesse primeiro estágio, são retirados o gás liquefeito de petróleo, a nafta, querosene, diesel e um resíduo atmosférico. Esse resíduo atmosférico normalmente vai para um segundo estágio, que é a destilação a vácuo, onde se separa a parcela leve, a pesada e o resíduo de vácuo. Se houver uma terceira etapa, esse resíduo de vácuo vai para a desasfaltação, que normalmente então utiliza como solvente o propano, e aí então, aí sim sairia o resíduo asfáltico. Caso não haja desasfaltação, o resíduo asfáltico já é esse resíduo de vácuo que vai então ser avaliado para verificar o atendimento às especificações brasileiras para ser comercializado como ligante asfáltico para pavimentação. A partir portanto, do petróleo de origem e dos processos de refino, a gente vai ter uma interferência na composição química do material resultante, do ligante asfáltico resultante. Normalmente, então, a composição química do asfalto é de 90% a 95% de hidrocarbonetos e de 5% a 10% de outros elementos, que são chamados de heteroátomos, basicamente oxigênio, enxofre, nitrogênio e alguns metais. Esses elementos químicos eles vão se combinar e formar uma estrutura, e a estrutura atualmente é explicada por 2 modelos. O modelo americano, ou o modelo Sharp, onde basicamente se considera que os asfaltenos e as resinas, que são moléculas polares associadas, vão estar dispersas em um meio oleoso apolar. Então, os asfaltenos e resinas dispersas em um meio oleoso apolar. O segundo modelo é o modelo de IN, que considera que o asfalto, então o ligante asfáltico é uma dispersão coloidal, onde então os asfaltenos vão estar tendo um retorno. Os asfaltenos vão estar peptizados pelas resinas e isso permite a dispersão dos asfaltenos no meio intermicelar, que é composto, então, por óleos saturados e aromáticos. A proporção resina e asfalteno é que vai governar, então, o comportamento reológico desse ligante asfáltico. Quando a gente tiver resinas e aromáticos em proporção adequada para peptizar os asfaltenos e dispersar esses asfaltenos no meio intermicelar, essas micelas vão ter uma boa mobilidade
e o asfalto passa a ter um comportamento que se chama tipo solução ou tipo sol. Se esse equilíbrio não ocorre, o que se observa é um comportamento gelatinoso ou tipo gel. A maior parte dos ligantes asfálticos que a gente utiliza, então, em pavimentação é tipo sol-gel, não é nem sol nem gel, é um comportamento intermediário, uma estrutura intermediária. Então, dentro dessa estrutura, atualmente também se separa a questão dos asfaltenos, que são sólidos negros, insolúveis em N-heptano, e os maltenos, que então depois, posteriormente, são separados nos saturados, aromáticos e resinas, certo? Então, no primeiro momento, se faz a solução do ligante em N-heptano, e aí, então, se retira os asfaltenos, e esse material solúvel vai para uma cromatografia, então, por cor, se verifica a percentual dos saturados, que normalmente são óleos transparentes, normalmente varia, então, de 5% a 20%, quantidade dos aromáticos na composição, normalmente de coloração amarela, alaranjada, que são a maior proporção, de 45% a 60%, e, por fim, as resinas, que são sólidos ou semissólidos, marrom a marrom escuro, que compõem normalmente de 15% a 25% do total desse ligante asfáltico. Reforçando, então, essa composição ela resulta do petróleo de origem e dos processos de refino que esse petróleo está sofrendo. Os saturados, então, eles têm uma influência importante e negativa na suscetibilidade térmica. Então, quanto maior a concentração dos saturados na composição do ligante asfáltico, menor é a consistência do ligante. Os aromáticos são responsáveis pela melhoria das propriedades físicas da parcela, em especial pela elasticidade do material asfáltico. As resinas, que são compostos ácidos e básicos pouco reativos, apresentam uma influência negativa também na suscetibilidade térmica. No entanto, elas é que são responsáveis pela dispersão dos asfaltenos e, portanto, da melhoria da dutilidade do nosso material. E, por fim, os asfaltenos, esses sim são os responsáveis pela melhoria da suscetibilidade térmica, ou seja, o aumento da sua concentração na composição, resulta num aumento de rigidez e num aumento de viscosidade do material asfáltico. Essa estrutura, então, ela vai apresentar um comportamento, a resposta vai ser dependente em termos do carregamento, da frequência de carregamento, e nisso a gente está falando tanto da velocidade de aplicação da carga, do tempo de permanência da carga, quanto do tempo de repouso entre um carregamento e outro, e também da magnitude dessa carga. Todo esse carregamento, toda essa resposta vai estar sempre sendo influenciada pela temperatura na qual esse material está sofrendo essa solicitação. Então, a gente tem uma dependência, temperatura, carregamento, para a resposta resultante. Essa figura ela apresenta a questão da sobreposição tempo-temperatura. Então, o que essa figura quer mostrar? Que a resposta do ligante asfáltico vai depender da temperatura e do tempo no qual o material ficou submetido à solicitação. Então, em temperaturas mais baixas, é necessário um tempo maior para se obter a mesma resposta. Então, uma resposta que a 60 graus se observa em 1 hora, a 25 graus serão necessárias em torno de 10 horas, obviamente, né, pessoal? Dependendo do tipo de ligante que a gente vai estar avaliando e o ligante, então, as características do ligante dependem do petróleo, né, do óleo que foi refinado e dos processos de refino que geram o resultado final em termos de composição e estrutura. Avançando em relação ao comportamento esperado dos ligantes asfálticos, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos que a gente teve lá na física, né? O primeiro conceito básico é relativo ao comportamento elástico linear. Então, um sólido elástico de comportamento elástico, quando receber um carregamento, aqui, por exemplo, uma compressão, ele imediatamente vai sofrer uma deformação. Ao se remover esse carregamento, há a recuperação dessa deformação, ou seja, ele retoma a sua condição original. Então, esse é um sólido perfeitamente elástico, que apresenta um comportamento elástico linear, onde a deformação é função diretamente proporcional à tensão aplicada. E, no caso do comportamento elástico linear, a gente explica ele normalmente pelo módulo de Young, né? Então, comportamento tensão-deformação, onde
a deformação é diretamente proporcional à tensão aplicada. Por outro lado, no comportamento viscoso, aqui nesse caso newtoniano, à medida que a gente aplica uma tensão de cisalhamento, o que se observa é uma taxa de cisalhamento como resposta, certo? E essa taxa de cisalhamento no comportamento viscoso perfeitamente newtoniano, a gente vai ter uma taxa de cisalhamento diretamente proporcional a essa tensão de cisalhamento aplicada. Um exemplo de comportamento viscoso newtoniano seria o CAP a 163 graus Celsius, onde a gente vai observar pequenos deslocamentos e também pequenas taxas de deformação. Só que, nas aplicações em pavimentação, a gente normalmente tem um comportamento combinado. Nem só elástico, nem só viscoso. A gente, então, vai ter pequenas deformações e nesse espectro de pequenas deformações, a gente explica esse comportamento, essa combinação de comportamento pelas teorias da viscoelasticidade linear, onde a gente alia a elasticidade e os fenômenos viscosos interpretados, integrando ao longo do tempo. Nesse sentido, então, surgem conceitos como o módulo de relaxação e a função fluência, que são elementos de estudo da reologia e, portanto, serão ampliados, né, no tema 2, que é dedicado à reologia dos ligantes asfálticos. Então, basicamente, quando a gente tem baixas temperaturas e ou carregamentos rápidos, o ligante asfáltico se comportaria como um sólido vítreo. Por outro lado, quando a gente tem altas temperaturas e um carregamento lento, ele se aproximaria do comportamento líquido viscoso. Esse comportamento, o comportamento dos ligantes asfálticos, então, ele pode ser avaliado no domínio temporal ou no domínio frequencial, em termos de avaliações em laboratório. No domínio temporal, então, a gente vai ter a relaxação e a fluência. A relaxação, ao aplicarmos uma deformação constante ao longo do tempo, a gente tem como resposta uma tensão decrescente, também ao longo do tempo. A propriedade viscoelástica, que relaciona, então, essa tensão decrescente ao longo do tempo em relação à deformação constante, é o módulo de relaxação. Que se a gente trabalhar numa escala log-log, a gente observa um platô inicial e um platô final, onde a gente tem uma tendência a uma constância, e uma região de transição, onde a gente observa uma queda desse módulo de relaxação. Onde se avalia esse módulo de relaxação? Por exemplo, com ensaios no equipamento do reômetro de cisalhamento giratório. Basicamente, o reômetro é constituído de uma base fixa, a amostra de ligante fica entre a base fixa e esse prato móvel, e esse prato móvel que vai aplicar um torque, que é responsável, então, por gerar a solicitação. Os ensaios, eles podem ser realizados a deformação controlada ou a tensão controlada. A fluência ou compliância é a resposta em termos de deformação. Então, aplica-se uma tensão constante ao longo do tempo e se observa uma deformação crescente ao longo desse tempo. Então, surge a função fluência, que é a propriedade elástica, que relaciona, então, a deformação ao longo do tempo em função da tensão inicial aplicada, constante aplicada. Da mesma forma, numa escala log-log, se observa um platô inicial e um platô final, com uma região de transição onde a gente tem um crescimento acentuado dessa função fluência. A função fluência ou compliância é avaliada pelo ensaio MSCR, onde se busca a deformação recuperada, o R, e o JNR, que é a relação entre a deformação residual e a força aplicada. De novo, são elementos, portanto, de reologia e reforço vão ser tratados no tema 2. No domínio temporal, então, onde a gente avalia a fluência e a relaxação, tanto fluência quanto relaxação são propriedades constitutivas do material e elas são interdependentes. À medida que, por ensaio laboratorial, a gente obtém a função fluência, a gente consegue, por modelos matemáticos, obter o módulo de relaxação. Então, na prática, o que se tem é uma tensão inicial aplicada, acompanhada de uma deformação inicial. Na sequência, ao manter essa tensão constante ao longo do tempo, o que se observa é um aumento linear da deformação sobre esse carregamento constante. Ao descarregar, o que se observa é uma recuperação instantânea, elástica, e uma recuperação tardia,
e, por fim, uma deformação viscosa. Já no domínio frequencial, o que se faz é avaliar as propriedades viscoelásticas lineares com a variação tanto da temperatura quanto da frequência do ensaio, buscando ligar a clima e tráfego esperados lá no pavimento quando da aplicação do ligante asfáltico. Então, se aplica um carregamento oscilatório harmônico, né, onde então a resposta vai apresentar um retardamento, certo? Então, aplica-se o carregamento, a resposta tem um retardamento. Quando o ensaio é realizado sob deformação controlada, o que se obtém é o módulo complexo, e o módulo complexo ele pode ser trabalhado em duas parcelas, a parcela elástica e a parcela viscosa, que estão ligados ao coeficiente angular, né, o ângulo de fase, Fi. O módulo complexo ele é explicado por essa equação aqui. De novo, né, toda a questão do comportamento, tensão, deformação ao longo do tempo, né, vai ser trabalhado nos estudos de reologia aplicados a ligantes asfálticos, tema 2. Então, a ideia aqui é que vocês entendam a complexidade do comportamento do material asfáltico, certo? Voltando para a nossa realidade hoje, da nossa prática de pavimentação, o que se trabalha em termos de ensaio de caracterização correntes são ensaios básicos que não estão ligados diretamente ao desempenho esperado lá no pavimento. Então, são os ensaios de penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, o índice de suscetibilidade térmica ou de penetração, a recuperação elástica e também a avaliação da resposta ao envelhecimento do ligante asfáltico. Esses ensaios de caracterização, eles são usados nas especificações e a gente vai realizar lá no nosso canteiro de obras, quando a gente for fazer a verificação de conformidade na hora do recebimento do material. Então, a gente vai verificar se o que a gente recebeu, se o material que a gente recebeu está em conformidade com a especificação. No caso dos ligantes convencionais, a gente vai realizar pelo menos penetração, ponto de amolecimento e viscosidade. E quando se tratar de asfaltos modificados, além desses, a gente também vai realizar a recuperação elástica. Então, agora eu vou tratar desses pontos mais especificamente, que são os pontos que atualmente fazem parte das especificações brasileiras de ligantes asfálticos e também das especificações europeias. Primeiro ensaio, então, a penetração é um ensaio ligado que busca avaliar a consistência, né, do ligante asfáltico. As normas, a brasileira, a 155 de 2010 do DENIT e a 1426 europeia. Em relação à norma europeia, a gente tem uma possibilidade de variar temperaturas e tamanho de amostra em função dos ligantes que estarão sendo avaliados. Mas, basicamente, o que se tem a gente vai aquecer o ligante em temperaturas da ordem de 120 a 135 graus Celsius e vai verter em uma cápsula. Aguardar o resfriamento, a norma indica todo o procedimento para esse resfriamento, o período necessário para a amostra estar estabilizada. E aí, no caso no Brasil, a gente realiza um ensaio a 25 graus Celsius. Então, a gente vai colocar esse CAP num banho a 25 graus Celsius e vai utilizar uma agulha que vai ser colocada em contato com a superfície do ligante. Se vocês observarem aqui, a gente tem o espelhamento da agulha no ligante e isso demonstra que a agulha está tocando a superfície do ligante. É importante que ela toque porque a gente não quer queda livre, né? Então, essa agulha vai estar carregada com uma massa de 100 gramas e a gente vai liberar a queda dessa agulha e contar 5 segundos. E essa agulha, então, vai penetrar no ligante e a gente vai fazer a leitura dessa penetração após esses 5 segundos, a 25 graus Celsius. Então, essa leitura em décimos de milímetros vai ser a penetração do ligante asfáltico. Para cada ensaio, a gente faz 3 pontos e a média desses 3 pontos é a penetração do material. Então, esses 3 pontos tem que estar... Geralmente, a gente faz um triângulo, em forma de triângulo em cima da amostra, 1 centímetro de distância de cada ponto em relação ao anterior. Em relação também à consistência, a gente avalia também o ponto de amolecimento. O ponto de amolecimento, basicamente, de novo, a gente vai, nesse mesmo processo de preparação para o ensaio de penetração, a gente vai preparar para o ensaio de ponto de amolecimento. Então, a gente aquece o ligante e prepara a amostra da penetração e também prepara a amostra do ponto de amolecimento.
e dos demais ensaios. Então, para o ponto de amolecimento, o que a gente tem é um anel, mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1, onde a gente vai colocar o ligante e, posteriormente, a gente vai rasar para que esse ligante fique preenchendo a espessura desse anel. Esse anel vai para dentro de um banho e sobre o conjunto de anéis, então a gente sempre realiza em dupla, vai uma bola, uma esfera metálica e o termômetro para avaliar a temperatura. Então, nesse pórtico, a gente vai ter uma base de referência e a gente vai aquecer o conjunto a 5 graus Celsius, mais ou menos meio por minuto, certo? Então, esse aquecimento vai promover o amolecimento do material asfáltico e quando o material asfáltico tocar a base de referência, vai se fazer a leitura no termômetro para cada uma das amostras, certo? Então, a média dessas duas determinações vai ser o ponto de amolecimento em graus Celsius. A norma que especifica esse ensaio é a 131 do DENIT e a especificação europeia é a 1427. A partir dos ensaios de ponto de amolecimento e de penetração, se calcula o índice de penetração ou o índice de suscetibilidade térmica, certo? Esse índice estaria ligado à influência da variação de temperatura na consistência do ligante, estaria avaliando essa influência, certo? E a ideia é que ele tivesse alguma ligação com a resistência ao cisalhamento e com o módulo de elasticidade do material. Então, quem estabeleceu esse índice foi Pfeiffer e Van Dorman, né? Basicamente, a gente então vai precisar da penetração e do ponto de amolecimento, e nesse índice se considera que a penetração para a temperatura do ponto de amolecimento seria equivalente a 800 décimos de milímetros, o que não se verifica para muitos asfaltos atualmente em utilização. Quanto menor o módulo desse índice de suscetibilidade térmica, menor seria a suscetibilidade térmica. Ou seja, quanto mais ele se aproximar de zero, menos suscetível ele é à variação das temperaturas. As especificações trabalham com valores entre menos 1,5 e mais 0,7 como valores admissíveis para ligantes asfálticos para pavimentação. Quando esse índice se afasta no lado negativo do menos 2, a gente vai ter ligantes muito suscetíveis, tanto no sentido de fragilizar a baixas temperaturas, quanto a perder, a perder a consistência de maneira muito acentuada a altas temperaturas. Quando a gente se afasta no lado positivo, né, ou seja, se distancia do mais 1, a gente considera que são ligantes menos suscetíveis, mas são, nesse sentido, eles são pouco sensíveis a elevadas temperaturas, no entanto, eles se mantêm sensíveis e quebradiços a baixas temperaturas. Esse índice, pessoal, reforçando, ele consta tanto das especificações brasileiras quanto das especificações europeias. Uma terceira propriedade, uma terceira característica, então, é a viscosidade, né? A viscosidade, então, é uma propriedade física que caracteriza a resistência do fluido ao escoamento, certo? E a gente precisa conhecer a viscosidade para poder utilizar o ligante asfáltico, no sentido de determinar a temperatura para se realizar o bombeamento, usinagem e misturação, né? E depois a compactação em campo, certo? Então, a viscosidade, ela é avaliada em laboratório, normalmente, de duas formas. Determinação do tempo de escoamento em tubos ou orifícios calibrados, e a gente vai ter o seibofurol, que é o escoamento por um orifício, ou o tempo de escoamento em tubos capilares, que é a forma mais especificada na especificação europeia, onde se avalia, então, a viscosidade do ligante. E ainda a gente pode avaliar a viscosidade com a viscosidade rotacional, empregando o viscosímetro Brookfield e determinando, então, a viscosidade dinâmica do ligante. A viscosidade seibofurol, basicamente, então, a gente tem um equipamento onde, nessa parte interna aqui, a gente vai ter óleo térmico e vai ter um espaço, né, onde a gente vai colocar o ligante a ser avaliado. Então, a gente vai verificar, adequar a temperatura, aquela de ensaio, e quando a gente tiver atingido a constância de temperatura, né, o ligante tiver adequado à temperatura de ensaio, a gente vai liberar o fluxo.
O que se mede é o tempo em segundos necessário para o ligante preencher 60 ml. Então, a gente tem pequenos piquinômetros, onde a gente tem a marca dos 60 ml. Quando atingir os 60 ml, a gente vai ler o tempo necessário, certo? Atualmente, a gente não aplica a viscosidade Sabofurol, em especial a ligantes asfálticos modificados. Tá? Ele não se presta, não traz bons resultados. Ok? Então, o que se quer aqui na viscosidade Sabofurol é traçar a curva temperatura, viscosidade para o ligante para conseguir definir as temperaturas de utilização do ligante asfáltico, para bombear e misturar e para espalhar e compactar, certo? Então, aqui no caso do viscosímetro Sabofurol, a gente vai precisar determinar pelo menos 3 temperaturas para a gente conseguir verificar o comportamento, viscosidade e temperatura, que vai ser expresso, normalmente representado graficamente dessa forma, escala semilog, onde a gente consegue aproximar visualmente visualiza de maneira linear, né, essa resposta. Mas, basicamente, então, o que se tem na sequência são faixas de viscosidade adequadas ao processo de misturação e faixa de viscosidade que seria adequada ao processo de compactação. Aqui a gente tem 2 ligantes 50-70, tá? Então, a gente observa que há uma diferença de comportamento entre esses 2 ligantes. Então, para a definição da temperatura, por exemplo, de mistura para o ligante azul, a gente vai estar em torno de 166, de 161 a 166 graus Celsius, aproximadamente, e para a compactação, da ordem de 150 a 155 graus Celsius. A gente atualmente tem trabalhado com a determinação, com a avaliação da viscosidade utilizando o viscosímetro Brookfield. O Brookfield basicamente vai ter uma termocélula, onde a gente vai colocar uma cápsula com ligante asfáltico aqui dentro dessa termocélula, que é controlada por esse equipamento aqui. Então, a gente vai colocar essa cápsula na temperatura de ensaio e vai descer um spindle ou uma haste que vai girar dentro dessa amostra, e o que se mede, então, o que esse equipamento vai medir é a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento, dando como resposta, portanto, a viscosidade dinâmica em centipoases ou Pascal segundo, que é uma resposta em termos de resistência ao escoamento desse fluido. De novo, qual é o objetivo desse ensaio? É realizar a definição do gráfico temperatura-viscosidade. De novo, a gente vai trabalhar normalmente com pelo menos 3 temperaturas para se conseguir ter um modelo desse comportamento. Esse ensaio é especificado pela NBR 15184 e também pela norma europeia 13.302. Então, no caso do viscosímetro Brookfield, da viscosidade Brookfield, a gente vai ter numa escala semilog também a aproximação visual linear, né? E aqui a gente tem um CAP 50-70 e um 30-45. Tá? E aí, então, da mesma forma, a gente vai ter faixas de viscosidade indicadas para proceder à mistura, em vermelho, e faixa de viscosidade para proceder à compactação, tracejado em azul. Então, a partir dos ensaios de laboratório, a gente define quais são as temperaturas de manipulação desse material lá na usina e no processo de compactação em campo. Na Europa, então, nas especificações, entram ensaios de viscosidade empregando tubos capilares, certo? Então, a primeira temperatura de análise é 135 graus Celsius, que está ligado à temperatura de formulação, né, de misturação. A gente tem a NBR 14756, que trabalha com um método de ensaio nesse sentido também, certo? E, basicamente, o que se mede nesse ensaio é a resistência ao fluxo sob a ação da gravidade. Certo? Então, basicamente, dependendo do ligante a ser avaliado, vai se escolher o tipo de tubo, certo? E o tipo de tubo vai ser definido em função do tempo de escoamento, que precisa ser maior do que 60 segundos. Os tubos, eles possuem equações de calibração, e o que se mede é o tempo de fluxo para que o asfalto saia de uma determinada marcação para outra marcação dentro do tubo. Então,
a partir desse tempo de fluxo, se entra na equação de calibração e se define a viscosidade cinemática em milímetros quadrados por segundo. Então, para 135 graus Celsius, é resistência ao fluxo sob a ação da gravidade. A 60 graus Celsius, aí, então, precisa se trabalhar com vácuo. Um vácuo de 40, mais ou menos 1 kPa. Mas o método é muito similar, mudam os tubos, certo? Mas, de novo, os tubos, então, vão ser escolhidos em função do tempo de fluxo necessário para que o ligante escoe de uma posição a outra, e esse tempo tem que ser maior do que 60 segundos também, e o que se faz, então, é justamente a leitura do tempo, a medição do tempo necessário para sair de uma posição e chegar a outra, sendo que essas posições estão marcadas, então, no tubo, certo? A especificação europeia é a 12596, e a gente tem a NBR 5847, que também trabalha com a medição dessa característica, utilizando o tubo capilar. Na sequência, o que a gente tem é que o comportamento do ligante também vai ser influenciado pelo processo de envelhecimento, que esse ligante experimenta tanto nos procedimentos de preparação para colocação em campo, né, ou seja, usinagem, espalhamento, compactação, né, quanto no tempo em que ele fica atuando, em que ele fica recebendo tráfego lá no pavimento, certo? Então, esse processo de envelhecimento, ele é resultante de, principalmente, quatro elementos. Primeiro elemento, endurecimento exudativo, onde a gente tem uma migração, né, dos componentes oleosos do ligante para o agregado, certo? Então, saem do ligante e, dependendo da porosidade do agregado, vão vão interagir com esse agregado. O endurecimento físico, onde a gente vai ter uma reordenação das moléculas e a cristalização das parafinas, né? E esse processo é reversível. A gente também tem a perda de voláteis, que é muito grande no curto prazo, nos processos ali de preparação, né? Onde a viscosidade ela pode ampliar em pelo menos 2 vezes em relação à viscosidade virgem. E, obviamente, essa perda de voláteis ela vai ser tão maior quanto for a disponibilidade de voláteis na composição do asfalto. E, por fim, a gente tem a oxidação, que são as reações, né, dos componentes do asfalto com o oxigênio, no sentido do enrijecimento, da fragilização. Então, o que ocorre nos processos de envelhecimento é uma redução da parcela maltênica, seja ela em termos de quantidade, tanto também em termos de concentração, e um aumento de concentração dos asfaltenos. Esse aumento da concentração dos asfaltenos resulta em um aumento de consistência, certo? Esse aumento de consistência, portanto, vai ser verificado como um aumento do ponto de amolecimento, aumento da viscosidade, redução da penetração, e isso leva também à redução da adesividade ligante agregado, da coesão da mistura, também reduz a resposta elástica, uma vez que eu tenho um enrijecimento no sentido da fragilidade, certo? Esse enrijecimento resultaria num aumento do módulo de resiliência e também da resistência à tração, e também do módulo de cisalhamento, no entanto, é acompanhado pela perda de flexibilidade. E essa perda de flexibilidade estaria ligado a uma redução na vida de fadiga do material asfáltico. Então, o que se observa é que, ao longo do processo de mistura, de estocagem, transporte e aplicação, a gente vai ter cerca de 80% de envelhecimento acontecendo. Por quê? Porque nesses processos a gente vai estar trabalhando com altas temperaturas, o ligante vai estar sempre sendo exposto de uma forma de película bastante fina e com uma superfície específica bastante elevada. Então, ele está muito sujeito à temperatura elevada e às trocas, né, com o ambiente em termos de volatilização e em termos de oxidação das parcelas do ligante asfáltico. O restante, os outros 20%, vão acontecer ao longo da vida de serviço e está muito ligado ao volume de vazios do concreto asfáltico lá após compactação no campo. O envelhecimento de curto prazo, que é o maior responsável, né, responsável pela maior parcela do envelhecimento do ligante asfáltico e das alterações, né, de propriedades do ligante asfáltico, é avaliado em laboratório empregando o ensaio RT-FOT.
Basicamente, a gente tem uma estufa com um carrossel rotativo, onde a gente vai colocar nessas vidrarias 35 gramas de ligante asfáltico e vai recobrir totalmente essa vidraria. Esse ligante asfáltico vai para dentro dessa estufa, no carrossel, esse carrossel gira, aqui é aplicado um sopro de ar, certo? Então, o ligante fica 85 minutos a 163 graus Celsius dentro dessa estufa. Após esse período, é realizado o ensaio de ponto de amolecimento, o ensaio de penetração e se verifica a variação de massa que esse ligante asfáltico experimentou devido a esse processo de envelhecimento. Esse ensaio ele é especificado pela NBR 15235 e também pela especificação europeia 12607 na seção 1. Para os ligantes modificados, a verificação da recuperação elástica é um elemento bastante importante. Então, a recuperação elástica, segundo o DENIT, o método de ensaio DENIT 130 de 2010, vai ser realizada a 25 graus Celsius, alongando essa amostra 5 centímetros por minuto até ela atingir 20 centímetros. Quando atingiu 20 centímetros, vai se cortar essa amostra no centro e vai se aguardar 60 minutos. Ao final dos 60 minutos, o ligante vai estar numa nova posição, certo? Então, os ligantes modificados vão tender a recuperar a sua posição original. Já os ligantes convencionais, sem modificação, têm uma recuperação elástica bastante pobre e praticamente se mantém tal qual estavam quando foram cortados, né? Então, na sequência, vai se aproximar, né, o equipamento para se encostar as faces resultantes do corte e verificar o quanto, a distância entre eles para determinar, então, a recuperação elástica em termos de percentual. Aqui no desenho, na figura 4, a gente tem asfaltos modificados, aqui em cima, uma recuperação elástica bem importante, e aqui um asfalto convencional. A especificação europeia trabalha tanto a 10 quanto a 25 graus Celsius, e o tempo de repouso, de aguardo para leitura, é 30 minutos, e não 60. Por fim, então, como vêm essas especificações, né? Então, a DENIT 095 de 2006, que especifica os ligantes convencionais, os CAPs, né? Especifica de acordo com a penetração, do 30-45 até o 150-200. Então, o CAP tradicionalmente mais utilizado no Brasil é o 50-70. Então, ele vai apresentar penetração de 50 a 70 décimos de milímetros, ponto de amolecimento de no mínimo 46 graus Celsius, e aí então também se especificam as viscosidades mínimas e a faixa de viscosidade para temperatura elevada. As temperaturas de ensaio, no caso da viscosidade, 135, 150 e 177 graus Celsius. O índice de suscetibilidade térmica, o IP, de 1,5 negativo a mais 0,7. E em relação ao envelhecimento, né, o efeito do calor e do ar, né, no RT-FOT, a variação de massa admitida é de 0,5%, e isso pode ser tanto para cima quanto para baixo, certo? À medida que eu tenho uma perda maior de voláteis, eu vou ter uma perda de massa, vou ter uma perda de massa, né? E no momento que eu tenho uma preponderância do ganho de massa molecular ou dos asfaltenos, da proporção asfaltenos, a gente pode ter um ganho de massa nesse ensaio. Então, a variação é de 0,5%, tanto para cima quanto para baixo. E aí, então, o ponto de amolecimento após esse envelhecimento, ele pode aumentar de, no máximo, 8 graus, e a penetração, ela precisa, a penetração retida, ou seja, o mínimo necessário a ser mantido é de, pelo menos, no caso do 50-70, 55% da penetração da amostra virgem. Os ligantes asfálticos modificados por borracha, aí já se trabalha com a especificação em função da viscosidade, certo? Então, o tipo AB8, o tipo AB22, a penetração é a mesma, a faixa de penetração aceitável, o que muda um pouco é ponto de amolecimento e, obviamente, então, a faixa de viscosidade aceitável e a recuperação elástica, tá?
No caso dos ligantes modificados, além dos ensaios que a gente trabalhou, ainda vai se verificar a questão da estabilidade da estocagem, né, que é bastante importante para fins de aplicação, né, desse ligante. Também se avalia nos asfaltos modificados por borracha o efeito do calor e do ar. De novo, a variação de massa ela aumenta um pouquinho, admissível, em função, obviamente, que eu tenho um componente que tem uma resposta ao envelhecimento diferente em relação ao CAP, né? E a variação do ponto de amolecimento e percentagem de penetração original e percentagem de recuperação elástica também se modificam, onde se quer uma recuperação elástica de 100% nos asfaltos modificados por borracha. No caso dos asfaltos modificados por polímero, o DENIT tem a especificação 129, que trabalha a questão dos asfaltos modificados por SBS, certo? Então, a especificação se dá pelo conjunto de números, ponto de amolecimento e recuperação elástica. Então, um 5575E, basicamente tem um ponto de amolecimento de 55 e uma recuperação elástica de 75, certo? Por cento. Obviamente, todos os outros parâmetros também são avaliados, da mesma forma se avalia também o efeito do calor e do ar, e de novo a variação de massa admitida ela é maior, e também a variação do ponto de amolecimento ela pode ser tanto negativa quanto positiva, certo? As especificações europeias trabalham em 3 especificações. A primeira para o CAP convencional, que é a 12591, a 13.924 trabalha os CAPs de alto desempenho, baixa penetração, e a 14.023 trabalha os ligantes, especifica as características dos ligantes especiais. Então, em relação aos ligantes convencionais, o quadro 1A especifica, nomeia também, classifica em função da penetração, entre 20, 30 e 160, 220, certo? Eles também têm uns 50, 70, assim como nós. A temperatura de amolecimento é especificada uma faixa admitida, certo? E aí depois, na sequência, a questão do envelhecimento de curto prazo, certo? Da mesma forma que a gente trabalha, com valores bastante similares ao que a gente especifica no Brasil. No quadro 1B, então, vem a questão da viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática, e ainda vem o ponto de fragilidade FRAAS, que é uma medida da menor da temperatura negativa que leva à fratura, à fissuração do ligante asfáltico, tá? Que a gente não realiza aqui no Brasil. Para os ligantes de alto desempenho, com baixa penetração, são 4 classes, as classes são de 0 a 4, quanto maior a classe, melhor, né, o ligante, digamos assim, né, e basicamente se trabalha também com a penetração, que estaria ligada à consistência, à temperatura intermediária de serviço, então a classe 2 de 15 a 25, penetração a 25 graus Celsius, né, décimos de milímetros, e a classe 3, 10 a 20, também em décimos de milímetros. Em relação ao ponto de amolecimento, então, de novo, são faixas admitidas, então, de 55 a 71 ou de 58 a 78, então, mais altas, né? E aí, depois, a viscosidade dinâmica 60 graus Celsius, que está ligada à consistência à temperatura elevada em serviço, daí, né? E depois, a questão da durabilidade. Estou tendo um retorno. A questão da durabilidade é avaliada em termos de variação de massa, né? Penetração retida e ponto de amolecimento antes e após o envelhecimento em RT-FOT. Então, também se trabalha com RT-FOT nas especificações europeias. Aqui eu apresento só uma brochura, né, de um fabricante que apresenta o seu produto, né, então os betumes aqui de Portugal, né, então os asfaltos duros para pavimentação de acordo com a especificação que esse fabricante disponibiliza no mercado, então como aparece a questão né, dos valores para o material deles em relação à especificação.
E no caso dos ligantes especiais, eu apresento direto a brochura, o trabalho é mais ou menos na mesma linha, a única coisa é que, junto com o conjunto faixa de penetração, é adicionado a temperatura do ponto de amolecimento na especificação. Então, um 1040-70 tem penetração de 10 a 40 décimos de milímetros e temperatura de ponto de amolecimento de maior ou igual a 70 graus Celsius, certo? E aí também avaliada a resistência ao envelhecimento ou os efeitos do envelhecimento de curto prazo nas características do ligante asfáltico. Então, são essas três as especificações atualmente em utilização para a formulação de concretos asfálticos, de misturas asfálticas na União Europeia. Por fim, qual seria o ligante asfáltico ideal, né, para as nossas aplicações em pavimentação? A gente deseja que ele tenha uma boa adesividade com o agregado pétreo, né, com o agregado que vai ser utilizado na formulação da mistura asfáltica. A gente deseja que esse concreto asfáltico apresente uma boa durabilidade. Em elevadas temperaturas, a gente gostaria que esse material apresentasse uma elevada rigidez, certo? Ou uma baixa deformabilidade plástica, ou para evitar os efeitos da deformação permanente. E no caso das temperaturas de produção e de espalhamento e compactação, a gente gostaria que ele tivesse uma baixa rigidez para favorecer a trabalhabilidade, né, todo o processo de aplicação desse material asfáltico. Essa baixa rigidez, em termos de resposta elástica, também seria desejável para que a gente tivesse um melhor comportamento à fadiga na vida de serviço desse nosso pavimento. Nos ligantes convencionais, a gente tem uma limitação em compatibilizar todos esses elementos, certo? Então, nesse sentido é que surge a modificação dos asfaltos. Tratando da modificação com polímeros, ela se iniciou no final da década de 1960, né, com o objetivo justamente de melhorar as características relativas à resistência à fadiga, à deformação a altas temperaturas, à fissuração térmica a baixas temperaturas nos países nórdicos, né? A redução da suscetibilidade térmica, ou seja, né, da fragilização a baixas temperaturas e do amolecimento a altas temperaturas. Também se busca o aumento da coesão no concreto asfáltico, né? E melhorar as características reológicas do próprio material estaria trazendo todos esses benefícios, né, que se buscam com a modificação e que seriam necessários para o nosso, digamos assim, ligante ideal. Então, em termos de polímeros, a gente tem três grupos básicos, né, os termorrígidos, onde a variação de temperatura não altera a rigidez desse polímero. Exemplos são o poliuretano, o poliéster e as resinas epóxi. Os termoplásticos, que são sensíveis à variação de temperatura, então apresentam uma sensibilidade ao calor, certo? Exemplos, polietileno, polipropileno e o nosso PVC. E, por fim, os elastômeros, que são polímeros que apresentam uma grande ganho em termos de elasticidade, certo? E aí a gente vai ter o EVA, o SBR e o SBS. E o SBS, atualmente, é o mais utilizado na modificação de asfaltos no Brasil e no mundo, para fins de pavimentação, né, pessoal? Quando a gente faz a modificação de um ligante asfáltico com um polímero, o que ocorre, num primeiro momento, é uma dispersão bifásica, onde o polímero fica disperso no ligante, certo? Essa dispersão, ela vai depender do ligante de base, das características desse ligante, da quantidade do polímero e das características desse polímero, e também da condição que a gente faz essa misturação, certo? Quando a gente fica nessa condição de dispersão bifásica, a gente tem uma influência bastante limitada no desempenho do ligante, ou seja, a gente tem um ganho pequeno em termos de desempenho no ligante asfáltico. É desejável que ocorra o que se chama de inversão de fase, onde basicamente a gente já não vai ter mais o polímero disperso no ligante, mas a gente vai ter uma fase contínua. Então, quando ocorre essa inversão de fase, normalmente
em condições de maior quantidade, né, de polímero, com um ligante base que seja compatível a esse polímero, né, com uma condição de mistura que favoreça, né, a interação entre o polímero e o ligante, a gente vai ter um aumento significativo no comportamento mecânico, né, no desempenho desse nosso ligante asfáltico. Além disso, em termos de modificação dos ligantes asfálticos, é muito importante a questão da estabilidade da estocagem. E a estabilidade da estocagem, ela se dá normalmente após essa inversão de fase, né? Portanto, então, para que a gente tenha uma melhor condição de estabilidade, estocagem, de aumento de desempenho, são requeridos normalmente concentrações maiores de polímero, tempos maiores de misturação. Então, em relação ao ligante base, a gente vai precisar de uma elevada proporção de compostos ácidos e básicos pouco reativos, ou seja, as resinas, e uma participação polar aromática não muito elevada. Em relação ao polímero, como eu falei, a concentração é bastante importante, bem como as características próprias do polímero, como morfologia, o peso molecular, a composição química e a estrutura da molécula de polímero. Em relação às condições de mistura, então, reforçando, tempo e temperatura e as condições de rotação do misturador nesse processo vão ter influência muito forte no resultado do ligante modificado. O polímero SBS, ele é uma cadeia, né, de poliestireno, que está representado por esse cubo cinza aqui na imagem, que basicamente tem características plásticas e de alta rigidez, e pelo polibutadieno, né, que é representado por essas molas laranjinhas, que é responsável pela parcela elástica e resiliente desse polímero, né? A incorporação do SBS se dá a elevadas temperaturas, onde acontece a dissociação do poliestireno e permite e o material assume uma condição líquida que permite a mistura com o ligante asfáltico, né? Normalmente, em ligantes típicos comercializados, a gente vai estar tendo da ordem de 2 a 5% de SBS na composição do ligante modificado. Após o resfriamento, esses blocos de poliestireno se reorganizam e o que ocorre é uma rede bastante rígida e elástica, a formação dessa rede rígida e elástica ligante dentro dessa composição do ligante modificado. Esse processo, ele é reversível. Então, em termos do SBS, a gente pode ter o SBS de bloco, o SBS tribloco e o SBS radial. Então, os de blocos, eles são ideais quando a gente quer uma viscosidade mais baixa ou melhor adesividade, né? No caso do tribloco, a gente vai ter um equilíbrio entre a viscosidade, a elasticidade e a própria compatibilidade, né, com o material asfáltico. E no caso dos radiais, eles apresentam uma boa eficiência e uma boa performance, em especial para as propriedades de altas temperaturas. Quando a gente agrega o polímero no ligante asfáltico, geralmente, para a gente aumentar a proporção e garantir a compatibilidade, a estabilidade, a estocagem e melhoria, portanto, das propriedades do ligante asfáltico, normalmente é necessário se adicionar um agente reticulador. Em geral, esse agente, então, que está ligado à compatibilidade, à estabilidade e à estocagem é o enxofre, certo? Aqui, a Kraton apresenta um estudo onde ela mostra a variação da recuperação elástica e da viscosidade Brookfield em função do tipo do polímero. O percentual é o mesmo, tá? 4% para as 3 situações, com 0,1% de enxofre sendo utilizado como agente reticulador. Então, a gente tem, para os radiais, um aumento da recuperação elástica, que, obviamente, também é acompanhado pelo aumento da viscosidade Brookfield a 135 graus Celsius. É importante ressaltar que a compatibilidade, ou qual é o melhor polímero para fazer a modificação, qual é a melhor forma, né, a melhor estrutura do SBS, vai depender, obviamente, reforçando do cap base que vai estar sendo utilizado. Então, não necessariamente o polímero radial sempre vai trazer os melhores resultados. Vai depender do ligante base e das condições de misturação.
Então, como exemplo aqui, nessa pesquisa, nesse TED, a gente está trabalhando com o Poliflex 185E e com um ligante altamente modificado, que é o Haima, que não possui especificação ainda disponível, certo? Mas, basicamente, o Poliflex, então, ele foi elaborado com 4% no SBS tribloco. Esse SBS tribloco tem 84% de triblocos, SBS, 16 de bloco, SB, certo? Esse polímero especificamente, no seu processamento, gera uma quantidade, ou na sua elaboração, resulta numa quantidade baixa de vinil, e o vinil aqui estaria como o agente reticulador, né, no lugar do enxofre. Essa quantidade baixa de vinil leva a uma limitação na quantidade de polímero a ser adicionado no ligante para garantir trabalhabilidade e compatibilização, certo? E, obviamente, então, eu tenho uma limitação, a gente tem uma limitação no ganho das propriedades, em especial elásticas, do ligante asfáltico. No caso do Haima, o SBS foi o de bloco, certo? E aí foi em 7,5%. Nesse caso, então, a gente tem 75% de SB, de blocos, e 25% de triblocos SBS, e no processo de produção desse polímero, a gente tem como resultado uma quantidade maior, de vinil. Então, esse vinil é que possibilita esse maior percentual, de forma a garantir a compatibilidade, né, e a estabilidade da estocagem e também a trabalhabilidade desse ligante asfáltico Haima. E a trabalhabilidade a gente está falando em termos de, em especial, aumento da viscosidade nos processos que vão interferir nos processos de bombeamento, misturação e depois compactação. Só um detalhe é que o enxofre tem passado cada vez mais por restrições em função da saúde ocupacional dos trabalhadores, né, nas refinarias, né, nas distribuidoras, onde se produz o ligante modificado. Comparando, então, esses ligantes asfálticos com os ligantes tradicionalmente que a gente está acostumado a trabalhar, né, os 50-70 e 30-45, né, aqui são apresentados ponto de amolecimento, penetração e a recuperação elástica, certo? O ponto de amolecimento, ele cresce, né, bastante, chegando aqui a 90 graus Celsius, certo? A penetração a mais de 90 graus Celsius, a penetração a gente passa aqui da ordem dos 50 a 70 e vai para a ordem dos 45 décimos de milímetros, e onde a gente observa uma grande diferença em termos de recuperação elástica, onde aqui a gente tem 96% de recuperação elástica no Haima. Em relação aos demais, é o maior ganho em termos de recuperação elástica. Em termos de viscosidade, obviamente, então, a gente observa um aumento significativo em todas as temperaturas, né? Mas esse aumento ele é menor nas altas temperaturas, certo? E isso resulta, então, em temperaturas de usinagem e compactação que não inviabilizam a adoção desse material. Então, em termos de usinagem, para o Haima, a temperatura a ser adotada é de 167 graus Celsius e para a compactação de 155 graus Celsius. Para esse 50-70, por exemplo, a gente vai estar falando da ordem de 155 a 158 graus Celsius para a usinagem e 143 a 148 para a compactação, certo? Então, quando a gente faz a modificação buscando melhorar as propriedades do ligante com o objetivo de se melhorar o desempenho do concreto asfáltico lá no pavimento, certo? Nesse TED, então, a gente está estudando concretos asfálticos com desempenho elevado, né? Um com desempenho elevado e outro para base, também pensando na definição de estruturas de maior desempenho, certo? E por isso se adotam, então, se adotou ligantes modificados, um 6085 com um SBS que já é especificado, já faz parte das especificações brasileiras, e um Haima que ainda não possui especificação como comparação, certo? Agora a gente fica aberto a perguntas,
né, em relação ao tema. Espero que tenha sido claro o que a gente tratou até o momento, e hoje eu consegui me manter, né, no tempo previsto para nesse nosso trabalho. Então, obrigado por enquanto.